orar pelo nosso pregador da noite. Senhor, para te entregar o que o seu irmão, Pai, que ele possa trazer essa palavra diretamente do seu trono para os nossos corações, que nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, Pai, porque a tua presença seja manifestada no meio da tua palavra, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, primeiramente, briga com vamos lá. Vamos lá. Estão me ouvindo aí? Então, aleluia. Amém. Som, 10. Tá bom agora? Estou conseguindo ouvir agora? Amém. Se não tiver, fala. Não dúvida. Bem, vamos lá. A palavra que o Espírito Santo colocou inicialmente no meu coração tinha sido a respeito de árbitros para o trabalho. O pastor está falando que está fechado. Som. Abriu. Som. 10. Aleluia. 10. Então, retomando, a palavra inicialmente que o Espírito Santo tinha me colocado tinha sido a respeito de aptos para o trabalho. Eu ia até ter me perguntado isso. Ele falou, pô, cara, fala aí, porque a André vai fazer um banner, vai botar um título. Eu falei, mas, cara, o negócio está muito desgovernado, sabe? A palavra está se modificando demais. E eu confesso para vocês, cara, que até o momento, a minha pessoa não sabe exatamente o que vai ser essa palavra, mas eu acredito que o Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos capacita, né? E aí eu não pude deixar de levantar aquela lebre de domingo, da escola dominical. Aí já viu, aqui a massa também, bateu no cacete, né? Cara, e aí beleza. O Espírito Santo ministrou comigo armas para o serviço. Eu vou chegar lá na parte do serviço também, mas vamos tentar caminhar comigo do princípio até o final. Efésios 4:7. Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O Espírito Santo me levou esse versículo a respeito da aptidão para o trabalho. Eu não pude deixar de lembrar do debate. Para quem esteve aqui no domingo na escola dominical, houve um debate de basicamente 40 minutos. Porque a pergunta foi: Jesus, como homem, se esvaziou, se permitiu esvaziar do seu poder divino. Ele era homem, ele era carne. Jesus não tinha habilidades divinas para promover nada. Então, como Jesus conseguiu operar milagres, curar pessoas, libertar pessoas endemoniadas, enfim, transformar, multiplicar pães, transformar água em vinho, todo o poder divino da pessoa de Jesus, ele era mais divino da autoridade que estava de Deus sobre ele. Tanto é quanto é que antes de Jesus começar o seu ministério, ser batizado e o Espírito Santo descer sobre ele não havia feito nenhum prodígio, nenhuma maravilha. Ele era uma criança muito instruída, ele era uma criança muito profunda nos assuntos de Deus. Ele sempre falava: eu estou cuidando das coisas do meu pai.
Mas Jesus não promovia milagres. Ou seja, a partir do momento que ele é batizado, que recebe o Espírito, ele ainda é homem, ele ainda não tem poder, ele vai continuar sem ter nenhum poder pelo resto dos seus dias, até a sua morte, a sua ressurreição. Porém, ele operava milagres e prodígios através da autoridade de Deus que estava posta sobre ele. E quando o Espírito Santo ministra no meu coração a respeito de trabalho, cara, aí eu já começo a pirar nesse assunto que a gente discutiu, porque aí a Bíblia falava assim, então Jesus não tinha autonomia. Jesus não tinha autonomia, porque se ele se esvaziou do poder de Deus, esvaziou do poder divino, ele era dependente de Deus para fazer qualquer coisa. E o pastor dizia, mas Jesus fala, eu sou um com o Pai. Então, a partir do momento que eu sou um com o Pai, eu tenho autonomia porque eu sou o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí se desenrolou esse embate, certo? Eu só estou falando aqui para vocês, só para quem não está não poder se contextualizar com a situação, beleza? O cerebelo da Lídia está sentando até agora. Cozinhando, daqui a pouco está soltando fumacinha, beleza, Lídia? Vamos lá, me acompanha, vamos junto, ok? Autonomia, capacidade de governar pelos seus próprios meios. Essa é a definição básica de autonomia. E a colocação inicial foi, como eu disse, Jesus não tinha autonomia. A colocação, abre aspas. Jesus não tinha autonomia, porque se esvaziou da sua deidade e era 100% homem. Seus milagres eram feitos não pelo poder, não pelo seu poder, mas sim pela autoridade de Deus que estava sobre ele. Foi isso que eu acabei de falar. A discussão se desenrolou em cima dessa temática. Cara, depois de ler algumas passagens e ficar pensando muito, pedir muita orientação ao Espírito Santo, a conclusão que eu chego é a seguinte: naturalmente, nós, eu, Filipe, como ser humano, não temos qualquer condição de guiarmos a nós mesmos. A questão da autonomia, a gente enxerga muito com a visão natural. A autonomia é o que eu posso fazer, é o que eu tenho habilidade para fazer, é o que eu domino em fazer. Eu tenho a autonomia de pegar aquele violão e tocar, porque eu tenho uma habilidade para fazer aquilo. Só que, cara, essa autonomia que o pastor estava falando que Jesus tinha, ela era além dos recursos naturais, além dos recursos humanos. Ela transcende a esse plano carnal. Ele estava falando de autoridade no mundo espiritual. A partir do momento que Jesus se torna um com o Pai, a autoridade que estava sobre ele dava autonomia para ele em executar prodígios e milagres. Em determinados momentos, Jesus pedia para o Pai: Pai, opera para que eles vejam que o Senhor é Deus. Só que em alguns momentos Jesus não falava nada, Jesus só ia lá, botava a mão e curava, Jesus só ia lá e libertava. Ou seja, na pessoa de Deus, como Jesus era o Pai e o Pai estava em Jesus, ele tinha essa autonomia de servo, não autonomia de homem. Ok? Então entendam que essa autonomia está ligada não ao que ele poderia fazer naturalmente, não se ele poderia construir uma cadeira, ele era filho de carpinteiro, né? Não era sobre isso, é autonomia como servo no meio espiritual para agir nas regiões celestiais. E voltando, né? Eu nem ia falar isso agora, ok? Mas como eu disse, naturalmente, nós não temos qualquer condição de nos guiarmos a nós mesmos. Basta olhar para como as pessoas vivem no mundo afora, numa vida errante e desajustada. Sabe? O Natan deu um testemunho dele aqui ontem, Natan tá aí, né, tá? Ele falou, cara, tinha dia que eu estacionava o meu carro, estava dirigindo, e eu estacionava o meu carro na porta para poder chorar. Eu passava a noite, claro, eu vi o dia nascer, eu vi angustiado, e aí entrava num loop de atividades naturais que poderia tentar fazer uma festa, beber, sei lá, fazer qualquer coisa. Natan, preencheu o teu vazio no momento? Você sentiu paz no momento? Quando você estava lá na loja de bebia, tomando um balde de latão, não, né? Não dormia. Então, esse é um clássico exemplo de como o ser humano tenta utilizar a sua autonomia natural para guiar a sua própria vida. E, cara, realmente, nesse sentido, a gente já está coberto de razão. O homem não tem sequer
nenhuma autonomia para se governar, cara. A Bíblia diz que o coração do homem é errante, sabe? É pecaminoso. E existem caminhos que para o homem parecem bons, mas que no fim é caminho de morte. E aí, os versículos que nós lemos foram João 17, 21. Bota aqui para mim. João 17, 21. O William leu esse versículo. A fim, presta atenção, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pausa. É o quebra-cabeça, certo? A fim de que todos sejam um. Que todos sejam o quê? O corpo de Cristo de forma geral. Nós como filhos, Jesus como nosso irmão, filho de Deus também enviado pela fé, e o Pai, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, ou seja, ele está dizendo, ele está afirmando, Deus, o Pai, é um em mim, ou seja, Deus e Jesus é uma pessoa só, independente da carnalidade de Jesus naquele momento. E em mim e eu em ti, ou seja, Deus estava em Jesus e Jesus estava em Deus, eles eram um. Também sejam eles em nós, agora é a gente. Por que Jesus veio como homem, se esvaziou da sua deidade? Por dois motivos. Primeiro, Jesus era, a palavra fala que era um homem, como é que é a palavra que eu falei contigo mais cedo? Indiferenciado no meio do povo. Jesus era indiferenciado, você olhava para ele, ele era só mais um cara, de uma aparência como normal. A palavra fala, não havia formosura no seu rosto. Jesus era feio. Não era aquele olhinho de olho azul que os caras botam no filme lá, gatinho, não. Jesus era feio, a roupa dele era simples. E por que Jesus veio assim? Por que Jesus não veio um rei, um guerreiro forte, valente para libertar o povo? Porque, cara, a figura de Jesus inicialmente ela não podia ser munida de poder, nem de autoridade divina, nem de autoridade humana, sabe? Por quê? Ele precisava estabelecer um reino de Deus. E aí, Jesus sendo um homem completamente comum, normal, indescritível no meio da sociedade, cheio de sentimentos, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia sono, ele sentia tristeza, ele sentia amor. E quando Deus derrama o Espírito Santo sobre ele e dá a autoridade para ele poder agir como o Filho de Deus, aí as pessoas falam, olha, que homem é carpinteiro, que andava no meio da gente, agora está fazendo prodígios, milagres. Então, o motivo pelo qual Jesus era um cara completamente comum e ele veio sem um poder divino até o início do seu ministério, era para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido através da vida dele. Porque se ele é um cara top da galáxia, um rei, um guerreiro, ele já vem todo cheio de poder, os caras já, eles não iam conseguir entender aquilo. Então Jesus veio simples, humilde, não tinha nada, não tinha onde cair morto. Jesus caminhava por aí, tinha uma família humilde, tinha um monte de irmãos, tinha um pai que era carpinteiro. E aí, Deus começa a estabelecer um reino a partir daquele cara comum, normal, totalmente Zé Ruela, né? Aos olhos da sociedade, que não era ninguém, que não tinha nenhum status na sociedade. Então Jesus vem simples e humilde, sem poder, para isso, para estabelecer o reino. Para que a glória de Deus pudesse ser evidenciada através da vida de um homem simples. E o segundo motivo pelo qual Jesus se esvazia totalmente da sua deidade era para que ele pudesse mostrar para nós, como filhos, que nós também temos a mesma capacidade que ele de ter uma vida minimamente santa. Né? Aí eu e meu irmão entramos num embate lá esses dias, anteontem eu acho, e aí ele falou assim, cara, uma dúvida que surgiu aqui agora. Se eu sou um pai, eu tenho a capacidade de não pecar mais? Eu posso não pecar mais? Eu falei, cara, aí eu falei isso com o pastor hoje, né? Ele falou, cara, a raiz do pecado está no homem. Então, existe uma grande diferença entre ser pecador e cometer pecados. Cara, a gente pode, ao máximo, se esforçar, ao máximo, se desviar o nosso caminho, o nosso espaço do pecado da iniquidade. Mas, eu estava vendo hoje um vídeo do
o Alessandro Vilas Boas falando justamente a respeito disso. E ele falou até uma coisa que o pastor sempre fala, que o pecado na vida do cristão, do discípulo, ele é um acidente, ele não é uma coisa premeditada, ele não é uma prática. Então assim, Jesus vem para mostrar que dá para ter uma vida de santificação, não dá para ser santo, não dá para parar de pecar, até porque a Bíblia fala que aquele que diz que não peca já pecou, né? Então, não tem como a gente ser santo, imune de cometer um erro, um pecado, uma falha, mas a gente consegue, pelo exemplo de Jesus, que era um homem, que tinha tristeza, que era cercado por todas as mazelas que o mundo te cerca, assim como você tem suas tristezas, suas preocupações, Jesus também tinha. E ele mostra para a gente que é possível ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, né? Então, por esses dois motivos, Jesus se esvazia da sua deidade. Também sejam eles em nós, para cumprir o feito do me enviaste. E aí, a gente vai entrar numa situação um pouco crítica. Quando entendemos que para ser um com Cristo precisamos morrer, automaticamente não existe mais nenhuma autonomia humana. Está escutando isso? Quando entendemos que para ser um com Cristo precisamos morrer, automaticamente não existe mais nenhuma autonomia humana. Ou um homem morto pode se levantar do caixão e pegar um copo d'água na cozinha. Um homem que morreu na carne, ele pode levantar para pegar um copo de água na cozinha? Não. Não pode. A partir do momento que se morre, toda a autonomia, tudo se vai. Certo? Só que aqui nós não estamos falando de morte física. Nós estamos falando da morte do ego, da morte do espírito humano, para que o Espírito de Deus vive em nós. Então, se morrer o espírito, e agora sou um com o Pai, aí que está a chave. Se morrer o espírito, e agora sou um com o Pai, terei a autonomia de servo, e não mais de ser humano, não mais de homem. Entendeu? Foi isso que eu falei. A autonomia que nós temos é como servos de Deus para agir nas áreas espirituais, não mais para agir no mundo. Hoje o pastor estava lá na loja e eu estava conversando com ele, e ele falou, cara, o cliente aqui fez um pedido, eu já achei o material aqui, eu já podia comprar. Mas eu não comprei, não fiz a compra ainda, eu não enchi o espírito de oração, porque pode haver uma variação aí, cara. E se eu não estiver atento ao mundo espiritual, eu posso tomar uma decisão desacertada. Ou seja, o que nós precisamos entender é que, vamos lá alguém. Nós não temos que ter a relação de dependência de Deus só quando a situação foge ao nosso controle. Cara, o ser humano é uma porcaria por causa disso. O ser humano ele quer controlar tudo, ele quer fazer tudo, ele quer resolver tudo. Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí quando ele está no controle da situação, o que ele faz? Ai, Jesus, Deus me ajuda, Senhor. Eu não tenho mais condição de fazer isso. Burro. Sabe, a gente só recorre a Deus, a nossa relação de dependência com Deus é seletiva. Quando a gente pode fazer, a gente resolve com o nosso meio. E aí quando a gente não consegue fazer, a gente clama a Deus, ai Jesus, me socorre. Sendo que, cara, a relação de dependência ela tem que ser constante. É tipo estilo de vida, cara. Acordou e sabe, não tem que ser uma coisa assim, se eu estou na depressão, cara, você já está na dependência. Se você é filho de Deus, se você depende dele, eu estava conversando isso com o Davi hoje. Falei, cara, o serviço está fraco, o negócio não está bom, está pior do que costuma estar. Mas, cara, eu de verdade, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. E eu falei para ele, isso não é um jargão, está na mão de Deus, né? Porque o mundo fala, Deus sabe, Deus está na mão de Deus, está na mão de Deus, virou jargão. Meu irmão, o negócio está aqui em cima, está na mão de Deus. Cara, o problema é que a religiosidade levou o homem a ver Deus como um amuleto, como um cristalzinho que
As pessoas usam o nome de Deus, elas usam Jesus como. Elas abrem a Bíblia lá no Salmo 119 lá e deixam lá 20 anos aberto, a mosca pousando, fazendo cocô em cima, sabe? As pessoas que eu digo eu, tá, gente? Eu não estou me isentando disso, não. Deixa eu me reatar aqui, porque eu já estou fugindo muito. Ou seja, sou homem e dependo de Deus. Eu não estou entendendo a minha letra. Sou homem e dependo de Deus. Essa dependência, assim como Jesus, me faz detentor da autoridade contida no seu nome. E essa autoridade me dá autonomia para agir como servo no reino. Partindo do princípio que minha vida humana está balizada por todos os preceitos do reino. Isso também é importantíssimo. Porque como a gente tem que ter poder e autoridade no nome de Jesus, se a gente vive pelos nossos próprios meios, se a gente vive pelos nossos próprios conceitos. É o que eu estava falando agora. A gente precisa morrer, cara, matar o nosso ego. Então, Jesus abriu mão do seu poder divino que estava sobre ele, por dois motivos, como eu já falei, para estabelecer o reino e para mostrar para nós, como servos, que nós temos a capacidade de agir como ele. Ou seja, o Espírito Santo que nos reveste também nos capacita e nos dá autoridade, e vou ter que parênteses, e autonomia de agir como servos em função do reino. E aí escrevi embaixo, capacidade adquirida como servo de fazer algo. É como no videogame, que você desbloqueia uma skin, né? Você desbloqueia uma habilidade lá de construir uma parada. Quando a gente se torna um servo, habilitado, apto, cheio de autoridade, cara, a autonomia está sobre nós de agir no mundo espiritual. Aí agora que vai entrar na situação triste que eu falei. Mas para que isso seja uma realidade na nossa vida, a chave é ser um com o Pai. Bota aí João, deixa eu ver. João 10:30. O pastor até citou isso. Eu e o Pai somos um cara. Eu não sei vocês, eu já ouvi isso aqui algumas vezes, mas eu nunca tinha dado a devida importância para isso. Você tem noção de ter esse amo com Deus? Cara, é um abismo. Você se tornar um com Deus, cara. Deus, eu, porcaria do jeito que eu sou, cheio de problema na cabeça, tudo errado. Como que eu vou ser um com Deus? Eu vou ser um com Deus. Porque assim, a gente fala, Jesus é mais Jesus, mas eu vou ser um com Deus. Como? Cara, eu comecei a pirar nessa parada. Falei, poxa, isso é impossível, cara. Será que é possível? Será que